Amigos, sou William Dantas, consultor na área de gestão de serviços e manutenção, e eu estou aqui para apresentar algumas facilidades e demais ferramentas que o software SG Server possui. Nós vamos aqui usar um exemplo de cadastro, tá? Que permite você controlar, cadastrar e obter informações sobre ativos do teu negócio, ok? Eu estou entrando aqui no software. Eu vou cancelar aqui essa tela de aviso, né, que me mostraria principais itens que eu tenho que tomar atenção no dia de hoje, e vou partir direto a uma apresentação de como podemos cadastrar ativos e toda a sua estrutura hierárquica. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aqui em configurações de códigos, na opção de ativos, cadastrar todos os códigos que eu uso no meu cadastro de ativos. Então, por exemplo, eu tenho um código tag, que é um código que identifica o tipo de endereço. Por exemplo, eu tenho um tipo de endereço ar-condicionado de janela, que é um código ACJ. Normalmente se usa 4 caracteres mnemônicos, tendo alguma relação com o nome do ativo, né? Um tipo de ativo. Por exemplo, ACJ, A de ar-condicionado, C também de ar-condicionado, J de janela, né? Normalmente é bom padronizar 4 caracteres, permite uma série de combinações. No segundo código utilizado, são as áreas de localização física. Eu tenho, por exemplo, diversas áreas que eu posso determinar, tá? Bom, o tag, como vocês lembram, é formado por uma sequência de 3 campos, em que um é o tipo de equipamento que aquele tag possui, e o segundo campo é a área de localização de identificação, e o terceiro é um sequencial que não requer cadastro prévio em tabelas. Você pode adotar o tamanho bem amplo, e pode adotar o que você escrever ali, não vai ser questionado na hora de confirmação. Eu vou pesquisar aqui, por exemplo, eu já cadastrei previamente uma sala, né? Eu vou mostrar um cadastro de ativos que são bens fixos, né? Não bem móveis, né? Então, por exemplo, da área de administração, no escritório de administração, e vou verificar aqui, vou pesquisar. Eu poderia filtrar para achar toda uma relação, né? Por exemplo, eu tenho aqui um circuito fechado, né? E vai por aí afora. E eu tenho, por exemplo, vou me concentrar aqui. Eu tenho hipoteticamente uma empresa chamada SG Server aqui, que tem uma unidade na localização operacional pré-estabelecida lá em configuração de códigos relativos a ativos e localização operacional, em que eu defini uma hierarquia de localização, tá certo? Uma unidade que é composta de subunidades, e cada subunidade é composta de sistemas, e cada sistema é composto de subsistemas. E dentro, nesse final dessa árvore, eu tenho um tag que identifica esse endereço de bem. Então eu tenho uma sala do almoxarifado, em que eu tenho um código tag sala, uma área da administração, um centro de custo, uma data em que foi criado esse endereço, opera 100%, a sala está sempre em operação, e a criticidade aqui também está em tabela, é máxima, ou seja, é uma sala importante para o meu processo, tá? Bom, daqui para baixo eu tenho características da sala. O setor responsável por essa sala é a diretoria administrativa. Eu tenho aqui, eu repito, um tipo
de bem patrimonial, código de equipamento, eu poderia abrir salas e dividir em vários tipos de código por tipo de sala que você tem e tal, né? E aqui é um sequencial que é um número de identificação que nasce e morre com a sala, um sequencial numérico que é colocado pelo computador e permite até um código de barra, tá certo? Uma geração de um código de barra que eu posso identificar lá na sala, no bem, né, no ativo, e aqui é que eu vou gerar um código de barra, tá certo? Reparem ali, é um código de barra, 1, 2, 4, 1, uma sequência que pode ser lido por um leitor de código de barras, né? Reparem que abaixo dessa linha estão as características. Por exemplo, uma sala com paredes com parte divisória, a primeira linha é muito importante daqui, porque ela sai na ordem de serviço, assim como a primeira linha da descrição do endereço, tá? Então daqui para baixo eu tenho até a garantia, se fosse o caso, quando essa sala entrou em operação. E um campo importantíssimo para estudo da hierarquia é o tag pai, é o endereço pai daquele endereço que eu tenho aqui definido. Então, reparem, se eu for agora aqui nessa aba, que esse menu de baixo se refere só a esse registro, o menu de cima se refere a todos os registros do módulo de cadastro de equipamento. Se eu for aqui em hierarquia, repara, eu mostro que o pai é o prédio, mas o próprio prédio tem um código que é o 1242, é o prédio de alvenaria, tá vendo a descrição? E aqui eu tenho a sala, que é o equipamento que eu estou posicionado, que é a sala de almoxarifado. Repara que é uma sala com almoxarifado, que é com paredes, em divisória, tal. Ok? Então, essa é uma amostra de como eu tenho essa identificação hierárquica, né? Eu mostro a hierarquia do pai, que tem uma ligação, alguma ligação, é um conjunto, e o tag endereço, que é um subconjunto desse endereço pai, tá certo? Se eu pesquisar aqui em equipamentos, eu posso ir aqui também, tá? Eu posso ir aqui em equipamentos, né? Se eu pesquisar, por exemplo, eu vou pesquisar a sala de almoxarifado, né? De novo, vou pegar aqui a sala de almoxarifado. Repara, eu tenho sala aqui de almoxarifado, tá? Só que agora eu vou buscar, né? Eu criei um endereço chamado estante dentro de uma sala. Eu vou buscar a estante. Então vamos supor, é uma estante que é um bem, um ativo, é uma estante localizada no almoxarifado. Repara, eu tenho aqui uma estante que o tag pai é a sala de almoxarifado. Aqui eu já estou enxergando um nível mais abaixo, tanto que quando eu for aqui em hierarquia, repare, eu tenho a sala de almoxarifado, agora é o pai, e a estante é um endereço de uma estante metálica de aço, de prateleira, que fica localizado no almoxarifado. Eu criei uma hierarquia, né, de prédio, depois a sala de almoxarifado. Na sala de almoxarifado criei um filho chamado estante. Repara, a estante é um bem de 1, 2, 4, 3, e quando eu clico aqui, eu criei de tal forma que eu mostro que tem um rolamento esfera 6206ZZ de código tal lá nesse almoxarifado. Quer dizer, eu consigo identificar que essa estante é a estante 1243, né? Ok? Então repara, se eu for aqui agora, eu teria em componentes tudo que está nessa estante. Então eu tenho inicialmente um rolamento. Aí nessa estante eu podia dividir. E tem mais, eu poderia ainda ver que eu tenho um saldo de 10 rolamentos, né? Nesse local, nessa estante. Se eu for nesse rolamento, ó, 4372, aí eu já vou em peças,
tá? Eu vou lá em peça, eu vou aqui em materiais, componentes, peças de estoque ou mesmo sobressalentes, né, de estoque, e eu vou aqui 4372, eu vou buscar 4372, eu vou buscar a peça, né? Repara, essa é a peça, é um rolamento que eu tenho 10 em estoque, está localizado no galpão AX, aquele almoxarifado. Eu batizei aqui o número do item, né? E vou ver onde é que eu aplico. Repara, tá na estante, mas eu aplico esse rolamento na bomba 8888, na bomba 00926, em todas essas bombas, nessas quantidades aqui. Eu consigo ver os fornecedores, cadastrado, não tem nenhum. E se o item está marcado como ressuprimento automático, aqui é não, mas se eu marcar como sim, eu vou indicar aqui meus pontos de pedido. Por exemplo, eu vou até mudar, vou dizer sim, ele é de ressuprimento automático. Nesse caso, eu tenho aqui os dados iniciais, que eu tenho um estoque máximo de 20 peças, o saldo é de 10. Quando chegar a 8, vai me pedir, e nunca chegar abaixo de 4, que é o estoque de segurança, vai me pedir para comprar 15. E eu espero comprar a cada 3 meses e levo 20 dias para comprar. Não tem nada ainda solicitado e consumo uma média de 10 peças por mês, tá ok? Então, vocês puderam ver toda a identificação de ativos, né? A sua hierarquia, sua distribuição ao longo do meu cadastro, através de localizações operacionais, através de tags e através de bens patrimoniais ou equipamentos que ocupam esse tag. Depois passamos a ver também peças, componentes, né, que compõem determinado ativo, que eu posso identificar de que ativo essa peça compõe que ativos, né? Então o ativo tal tem tantas quantidades dessa peça, o ativo Y tem tantas quantidades, e assim é por fora. E quando eu vou na peça, eu consigo identificar aquela peça onde é que é usada, tá? Quando eu vou no equipamento, vejo todas as peças que compõem aquele equipamento, as que estão em estoque, tem saldo, e as que não tem. E quando eu vou na peça, eu vejo aquela peça onde é usada em todos os equipamentos. Bom, essa é uma das facilidades, uma das características que o software possui, que você pode tranquilamente ter controle total sobre todos os teus ativos, tuas peças, tudo que você possui na sua empresa. Querendo mais informações, mande perguntas para o nosso site através da opção contato, ou através do nosso e-mail sgserve@sgserve.com.br, ou então o site sgserve.com.br. Você vai ter o link para o nosso blogspot SGServe, com diversos artigos de gestão de manutenção, peças, logística, materiais, engenharia, ou então nossas videoaulas. Se inscrevam no nosso canal do YouTube SGServe e um grande abraço, até a próxima.